Muito boa tarde, queridos alunos. Como vão? Saudade de vocês, seus peraltinhas lindos da minha vida. Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês, né? Para dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu preciso que de alguma forma, sinal de fumaça, oi, tudo bem? Eu assisti o vídeo. De alguma forma eu preciso de uma comunicação com vocês, tá? Sabemos que estamos passando por um momento bem difícil, um momento de isolamento, né, de afastamento social. Sabemos que se faz necessário esse momento, né, na nossa vida por conta do Covid. Eu espero que vocês estejam bem, se protegendo, lavando bem as mãos, usando máscara. Bom, eu acho que todos vocês devem estar fazendo isso, né? Porque os noticiários cada dia mais mostram tragédias de vida, de pessoas que a gente conhece, estamos perdendo amigos, familiares e tudo mais, tá? Mesmo assim, eu vou deixar um abraço virtual enorme para o 7º A e 7º B, né? Com saudade de vocês? Tô sim, não vou mentir, né? Sabemos que quando a gente se encontrar não vamos poder se beijar, se abraçar, se tocar, né? Vai ser bem gradual esse nosso retorno, não sabemos quando ainda, talvez daqui a 2 ou 3 meses, tá bom? Então hoje eu vou iniciar uma nova atividade, um novo conteúdo. Eu vou explicar paulativamente, bem devagar para vocês. Vou deixar também um alô lá no blog para que vocês respondam e compreendam o que eu estou falando nesse momento sobre a aula. E de alguma forma eu peço que vocês me dêem um retorno, tá? O 7º ano tá bem distante das aulas à distância, né? E nós precisamos ter um pouco mais de comunicação, tá bom? Então vamos à aula. Hoje nós vamos falar da formação e cultura da população. Então, eu vou fazer uma leitura compartilhada e tudo isso vai estar no blog na sequência do meu vídeo, tá bom? Então, o Brasil, ele é formado por pessoas com origem em diversas partes do mundo. Alguns desses povos, como indígenas, eles já habitavam aqui, quando os portugueses chegaram. Outros, como africanos, vieram como escravos, né? Forçadamente, comercializados como mão de obra para trabalhar. Muitos imigrantes chegaram ao longo dos anos de inúmeros países, e essa mistura de traços físicos gerou a nossa população miscigenada, né? Então, a população brasileira, ela é miscigenada, ok? Inicialmente por portugueses, espanhóis, nativos, indígenas e africanos, posteriormente por mais europeus, né? Quando a gente fala um pouquinho da história do Brasil, da imigração de italianos, franceses, japoneses, alemães, chineses, entre outros, né? Aqui o Brasil é portas abertas. Bom, além da mistura de características físicas desses povos, há também a miscigenação cultural. Então, lembrando que cultura é tudo aquilo que grande parte da população costuma fazer. São costumes, línguas, danças, religião, forma de se vestir, forma de se alimentar, festas típicas. Então, tudo isso faz parte da cultura. Com eles, com os imigrantes, vieram essas culturas diferentes. Algumas o brasileiro adaptou, principalmente como o carnaval, né? Que era uma festa francesa de máscaras e o Brasil adaptou aqui, entre outras que a gente conhece, né? Como a capoeira, as religiões, né? Espíritas, os diversos costumes, a feijoada, né? Então, alguns traços também de linguagem, gírias, sotaques e assim por diante, tá bom? O que é cultura, então? É um conceito amplo, mas podemos definir como um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças e padrões, adquiridos e transmitidos socialmente. Dessa forma, cada grupo social ou etnia tem uma cultura própria.
É necessário respeitar as origens culturais e buscar uma convivência respeitosa em relação a essa diversidade, né? O Brasil é um dos países que respeita muito a cultura alheia, né? Às vezes incorpora, como eu acabei de falar. Considerando nossas características físicas e culturais, podemos nos perguntar, afinal, como é o povo brasileiro? E aí, galerinha, como é o povo brasileiro? É uma mistura imensa, né? Eu vou postar também um gráfico de 2010 das etnias. E aí nós vamos ter lá os negros, pardos, amarelo e indígenas, a população branca, e vocês vão compreender melhor cada fase da nossa aula, tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho também dos indígenas. Está em alta aí, né, falar dos indígenas por conta do Covid que ocorre na Amazônia. Eles têm uma forma de vida diferente, uma forma de cura diferente e estão passando agora por essa pandemia da Covid e está levando muitos deles, né? O grupo indígena atual corresponde aos descendentes dos nativos que já viviam nas terras que posteriormente formaram o território brasileiro. Na época da chegada dos portugueses, estima-se que haviam entre 5 a 8 milhões de indígenas, formando grande variedade de povos. Cerca de 1.400 que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Até entre eles, por incrível que pareça, os dialetos eram diferentes. Eles se comunicavam, às vezes por mímica até, porque eles tinham dialetos diferentes. Apesar das características comuns, como a posse coletiva de terra e a profunda interação com a natureza, os povos indígenas são muito diversos, com culturas próprias. Com a colonização portuguesa, iniciada no século XVI, a história da população indígena que vivia aqui foi alterada. Imensa parcela dessa população foi dizimada, ou seja, eles foram desaparecendo, né? Morrendo e desaparecendo. Muitos indígenas foram submetidos ao trabalho escravo. As suas terras, elas foram exploradas e elas passaram a sofrer doenças trazidas pelos colonizadores, que até então não existia aqui. Segundo o IBGE, cerca de 896 mil pessoas se declararam indígenas em 2010. Destes, 57,7% estão em terras indígenas, espaços reservados no território brasileiro, que é protegido pela União, nas quais as várias tribos podem exercer as suas atividades produtivas e culturais e viver de acordo com seus costumes e tradições. Mas vamos lembrar que essas terras, elas são doadas para os indígenas por direito adquirido na Constituição para produzir nessas terras, mas eles não são donos das terras, tá? Outros 42,3% da população indígena estão fora dessas terras e se concentram principalmente nas áreas urbanas. O direito dos povos indígenas às terras que ocupam tradicionalmente é um direito originário. O procedimento de demarcação destas terras é apenas declatório, pois esses espaços são anteriores à formação do próprio Estado. Sempre existiram, independentemente de qualquer conhecimento ou reconhecimento oficial. Mas isso não diminui a importância dessas demarcações. É por elas que os governos estaduais e federais podem reduzir conflitos pelas terras e proporcionar atendimento digno a seus cidadãos. Com atenção para as especificidades dos povos indígenas. As garantias dos direitos territoriais dos povos contribuem para a construção de uma sociedade pluroétnica e multicultural, além de ajudar a proteger o meio ambiente e a biodiversidade, vistos que essas terras são de áreas protegidas. Eu vou também postar um mapa que vai mostrar para vocês todas as tribos indígenas em 2016 que existem, onde tem terras declaradas, homologadas e terras regularizadas, tá? Para finalizar,
Existem também os povos indígenas isolados, que são grupos que sofreram menor influência direta de povos não indígenas e se manifestaram afastados desde o início da colonização, tanto de outros povos quanto da população urbana e rural. Há pouca informação sobre eles, mas para garantir o seu modo de vida, protegê-los e evitar confrontos, a FUNAI, que é a Fundação da Nação do Índio, tem equipes destinadas para localizá-los e demarcar as suas áreas. Então, hoje a nossa aula vai parar aqui, falando dos indígenas. No próximo vídeo, nós vamos falar dos negros, dos afrodescendentes e, na sequência, dos imigrantes europeus que chegaram logo após o século XVII, aproximadamente, aqui no Brasil. O que eles fizeram, para onde eles foram, de que forma eles construíram as aldeias, né, a localização deles, espalharam cultura e assim por diante. Galerinha, eu paro aqui esse vídeo e deixo um grande beijo para vocês virtual. Um abraço bem apertado, muita saudade, mas de alguma forma me dê um feedback dessa atividade, tá bom? Super beijo para vocês. Até a volta.